Pois bem, pessoal, olha só, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma aula aí de Direito Penal e dando sequência aí é o que a gente chama, desde o começo, de Teoria Geral do Direito Penal, que são noções básicas sobre o sistema do direito penal, seus princípios, como nós vamos ver aqui hoje, a sua aplicação no tempo, no espaço e com relação às pessoas, como nós vamos ver nas demais aulas. Então, esse tema abordado hoje, que vão ser os princípios aplicados ao direito penal, eles vão ter relação direta, tá? E vão estar inclusos aí nesse tema que é a teoria geral do direito penal. Então, veja só, essa teoria geral do direito penal, sob a ótica dos princípios, ela vai ser estudada principalmente sob a ótica dos princípios trazidos pela Constituição de 88, que é a nossa base normativa essencial. Então é dela que decorrem todas as demais normas que devem estar em consonância com ela para que tenham validade dentro do ordenamento jurídico. Então, sob a ótica constitucional, que nós vamos estudar hoje esses princípios do direito penal, ok? Então, vamos lá dar andamento aos nossos estudos. Então, primeiro, vamos tentar responder a essa questão aqui. Olha só, o que são os princípios, né? É uma espécie de norma que tem um grau de abstração maior do que o que a gente costuma estudar no direito penal em suas regras. Então, vejam só, começa por ter um nível de abstração muito maior. Segundo, porque é dali dos princípios que emanam todas as regras do direito penal. Então, o princípio, ele é um tipo de norma, que não tem aplicação, muitas das vezes, direta. Ele traz os valores essenciais sobre os quais devem ser construídas as regras que vão ser aquelas que vão trazer a aplicação prática. Então, quando a gente fala de princípio, vai ser a base em cima da qual vai ser construída o ordenamento jurídico, no caso, o ordenamento jurídico penal. Então, no âmbito do direito penal, esses princípios que nós vamos estudar, eles vão servir, por um lado, como limitadores do poder punitivo. Eles vão trazer limites ao poder de punir do Estado. Então, vejam, parte dos princípios eu vou deixar guardado para que a gente estude lá no Direito Penal 2, porque vão ser princípios que vão ser aplicados diretamente à pena. Portanto, acredito que sejam mais pertinentes de serem estudados na segunda parte, quando a gente vai tratar da teoria geral da pena. Quando, por exemplo, a nossa Constituição traz limites à aplicação da pena. E alguns desses limites trazidos nos direitos e garantias fundamentais vão ser regras. Então vejam só, não é por estar na Constituição que trata-se de um princípio. Algumas regras lá. Quando fala, olha, é proibida a pena de morte. É uma regra, porque tem uma concretude de aplicação. É proibida a pena perpétua. Então é uma regra, porque tem uma concretude de aplicação. Diferentemente, quando que se fala da dignidade humana como fundamento da República Brasileira. E aí você vê, a dignidade humana é um tanto quanto abstrato, mas é um fundamento que nós vamos ver sobre o qual se erguem todas as normas. Nós vamos entender por quê. E ele tem um nível de abstração mais alto, tá? Mas não só isso, veja só. Os princípios e os fundamentos constitucionais, eles trazem também a definição dos bens jurídicos que devem ser tutelados pelo direito penal. Então percebam, ele traz os mandamentos de criminalização, alguns expressos, outros implícitos. Quando a Constituição, por exemplo, fala em seu artigo 5º caput, que a propriedade, a vida, são direitos fundamentais, ele exige que o legislador ordinário, tá? Ele faça o quê? Ele proteja esses bens. Proteja esses bens. Em alguns outros vai ser expresso, quando determina que se puna os crimes, por exemplo, de terrorismo, de tortura. Então, em alguns casos, há mandamentos expressos, o crime de racismo e assim por diante.
Então há mandamentos de criminalização expressos também. Então vejam, a Constituição traz garantias individuais, mas traz garantias de convívio social também, tá? O que mais? Olha só, eu já falei para vocês, os princípios, eles geralmente são abstratos e são valorativos, são axiológicos. Ele trata-se de valores fundamentais escolhidos pelo constituinte originário e, em tese, que emanaram da vontade popular em um determinado período histórico. Então, quando nós falarmos aqui de princípios fundamentais que estão na Constituição, nós vamos estar tratando de cláusulas pétreas, de princípios que não podem ser reduzidos dentro da ordem constitucional vigente, a não ser que surja uma nova ordem constitucional. Então, olha só, princípio, nesse aspecto, eles vão decorrer de nosso texto constitucional, mas não só dele. E digo mais, alguns vão estar expressos lá no texto constitucional. Outros vão estar implícitos no texto constitucional, tá? Mas não só do texto constitucional, também do sistema de direitos humanos que nós somos signatários. E eu falo, olha, não só do texto constitucional, mas isso também decorre da Constituição. Lá do artigo 5º, quando fala que os tratados de direitos humanos que o Brasil for signatário, eles vão ter força de direitos fundamentais. Então, há um sistema de garantias fundamentais que não depende tão somente de nossa Constituição, mas também dos tratados e convenções de direitos humanos que o Brasil for signatário. Vejam só, na Constituição nossa, são cláusulas pétreas. Não podem ser reduzidos ou excluídos nessa ordem vigente, tá? São fonte primeira para a aplicação do direito. Então vejam, o nosso Código Penal, ele é anterior à Constituição de 88. Então ele sempre tem que ser analisado sob a ótica da Constituição de 88. Ela é o filtro interpretativo que deve ser feito para a aplicação constitucional do direito penal no Brasil. Para que a gente entenda um pouco isso, vamos retomar um pouco a pirâmide normativa de Kelsen. Hans Kelsen, né? Ele trouxe essa ideia de pirâmide de hierarquia normativa, tá? Então, olha só, ele fala que o direito vai brotar dessa fonte de todas as regras, a norma fundamental. A norma fundamental. Então, olha só, nós temos a Constituição no topo, no ápice, e dela vão emanar, olha, as leis, súmulas vinculantes, resoluções, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, tá? E abaixo dela, a decisão do Supremo, em um caso, inclusive, sobre prisão civil por dívida, em que o ministro Gilmar Mendes foi relator, se decidiu que os tratados de direitos humanos, eles são infraconstitucionais, estão abaixo da Constituição, mas estão acima das leis. Então, ele assume uma nova posição aí em nosso ordenamento jurídico, tá? E nós temos ainda a norma individualizadora penal. E eu estou falando aqui nos termos de Hans Kelsen também. Então, veja só, é a individualização de uma pena. Trata-se, então, da individualização de uma pena. É uma norma também. O que eu quero dizer, senhores e senhoras, é que quando o juiz profere uma sentença condenatória penal, aquilo é uma norma. Só que é uma norma não abstrata. Então, nós estamos ali no nível máximo de concretude, onde já se lapidou uma norma de tal sorte que ela atendesse àquele caso concreto. Então vai ser o processo de individualização da pena após atribuída a culpa a alguém, tá? Então aqui vai ser a norma individualizadora penal. A sentença que se aplica após o devido processo legal. Então nós estudamos aqui no direito penal os tipos penais. Então, por exemplo, matar alguém. E estudamos aqui no direito penal a pena, 6 a 20 anos. Mas o caminho
entre saber se alguém cometeu o crime e qual pena vai ser aplicada a essa pessoa condenada, ele vai se dar através dos estudos do processo penal. Então, o direito penal ele vai ganhar vida e aplicabilidade através do direito processual penal, que é onde se possibilita a criação dessa norma individualizadora. E aí se verifica, de fato, a aplicação do direito penal. Pois bem, visto isso, é importante saber quais que são as fontes em que um aplicador do direito penal ele deve buscar consultar. Então, olha só, é importante a gente entender que nós vivemos em um sistema característico do civil law. E o que é o civil law? Vejam só, nós temos dois grandes sistemas. Um baseia-se nas leis escritas, criadas pelo parlamento, na primazia das leis, ou primazia do processo legislativo. Os países que adotam civil law são predominantemente os países de origem aí, ou de influência europeia germânica ou romano-germânica, tá? Então o sistema brasileiro ele tem grande e forte origem no sistema europeu continental ou romano-germânico também, tá? Graças ao quê? A nossa colonização feita por Portugal. Então, a nossa influência é do sistema de primazia das leis, do civil law. Sistema de primazia das leis. Então, quais que são as fontes do Código Penal? Quais que são as fontes que se busca para aplicação, para interpretação do Código Penal? São as leis escritas. Professor, e aonde? Quais são essas leis? Bom, em primeiro lugar, nós vamos buscar a Constituição. Depois, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? No Brasil, há uma mitigação. O sistema não é o civil law puro. Nós temos grande influência do common law também, que é o direito anglo-saxão. Temos dois grandes expoentes de aplicação desse tipo de direito na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ali, vale mais a primazia dos precedentes judiciais. No Brasil, a partir da emenda constitucional 45, nós começamos a ampliar a utilização do common law no direito brasileiro. Então, nós não temos um sistema civil law puro, porque a gente utiliza, e bastante, a força dos precedentes também. Então, vejam. Pois bem, dito isso, as fontes normativas do nosso Código Penal são, nessa ordem de prioridade, vamos lá, a Constituição, que trata aí das garantias individuais, que nós já falamos, cláusulas pétreas, mas também que traz mandados de criminalização, como nós vimos, tá? Nós temos as leis penais, Código Penal e legislação extravagante. Então, nem todas as nossas leis penais estão no Código Penal. Nós temos diversas legislações extravagantes no Brasil. Então, por exemplo, drogas, tratado na lei de drogas, crimes tributários, tem uma legislação própria, né? E assim por diante, organização criminosa, lavagem de capital. Então, nós temos diversas leis penais extravagantes, tá? Súmulas vinculantes, e aí é o que eu falei. Isso aqui é influência do common law, tá? Então, súmulas vinculantes, elas têm força de lei no Brasil também. Súmulas, resoluções, jurisprudências e a doutrina, que é o estudo acadêmico que a gente faz aí do direito, tá? Então, mais ou menos que ela retroalimenta. A doutrina é utilizada, por exemplo, nos estudos de aprimoramento legislativo. A doutrina é utilizada para fundamentar decisões, para estudar decisões, para fazer a crítica epistêmica a decisões. Então, o direito ele vai se atualizando. E por isso que a gente fala que é o direito secular, porque é uma construção de todos os que nos precederam, de gerações e gerações, tá? Então, o direito é uma construção secular. Princípios em espécie. Então, agora vamos ver os princípios, quais são eles e como que os princípios são aplicados no direito penal brasileiro. Então, olha só. O primeiro deles é mais do que um princípio, é um fundamento. Apesar que princípio é fundamento também, né? Mas olha só. Trata-se da dignidade humana, ou dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, no inciso 3º.
é uma base estrutural, é um fundamento mínimo do qual não se pode reduzir o tratamento penal a uma pessoa sob pena de desumanizá-la. Vejam só a importância disso, sob pena de desumanizá-la. Então é a base estrutural do direito secular e racional, que nós, como estudantes de direito, como sociedade racional, tentamos mostrar que é o direito da razão prevalecendo sobre a barbárie. Olha que interessante. É por isso que o direito e seus aplicadores, eles não seguem o método dos criminosos. Porque nós temos que mostrar que a razão, o direito racional, a organização do Estado, ela sobrepuja a barbárie humana. Direito é um ato de fé, e a primeira fé que nós devemos ter, conforme a Constituição fala, é a fé que todo tratamento e toda punição pode ser dada sem desumanizar alguém. Então, olha só, é um meta-princípio, é um fundamento, ele vai estar incrustado em todos os demais princípios, em todas as normas penais. Ele vai limitar as penas que reduzam a condição de humanidade. Então, por exemplo, nós vimos aí que já tivemos penas bárbaras, não é? Eu já comentei com vocês. Então, se nós retrocedermos no tempo, aqui mesmo no Brasil, aplicada penas como, por exemplo, a morte para sempre. A pessoa era enforcada, não é? E o seu corpo era deixado ali até putrefação, por exemplo. O garrote, a pessoa ia sendo enforcada aos poucos até morrer, né? E diversas penas aí absolutamente desumanas, né? Hoje isso não é possível, tá? Dele aí, então, da dignidade da pessoa humana, vão decorrer os princípios do direito penal brasileiro. Então, essa é a regra máxima. Então, como saber os limites de uma pena? Bom, além daqueles limites expressos na Constituição, através de regras, né? Então, proibidas as penas cruéis e difamantes, nós temos aqui a dignidade. Então, basta ponderar. É uma pena que reduz a dignidade da pessoa, né? E olha, aqui não vale o argumento de que, mas o bandido foi cruel. Sim, é por isso que ele é bandido. O Estado não, o Estado vai agir através da razão, mostrando que a razão pode sobrepujar a barbárie, tá? Princípio da reserva legal, esse é importantíssimo para o direito penal, tá? Não que os demais não sejam, tanto que ele está lá no artigo 1º do nosso Código Penal. Então não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então olha só, dentro do princípio da reserva legal, vão decorrer dois princípios, dois subprincípios. Espera aí que eu já vou falar deles. Antes disso, ó, ele vai revelar a nossa opção para a criação de leis penais, quando no princípio da reserva legal. Então olha só, a opção brasileira foi que o poder legislativo, como representante do povo, é aquele que está autorizado a criar lei penal. Então, através daquele debate plural de representantes da sociedade, tá? Que são criadas as leis penais. A gente até pode falar que os legisladores que hoje estão aí não representam bem a sociedade. E a gente entraria em outro detalhe, né? O problema é deles que estão lá ou de nós que os colocamos lá. Mas a ideia é que nós temos que manter o sistema de representatividade, mas talvez escolher melhor os nossos representantes, tá? A nossa opção legislativa, ela representa a soberania da vontade popular, manifesta e representada pelo poder legislativo, vedando o quê? Olha só, a criação, por exemplo, de crimes por medida provisória. Imagina, uma pessoa só. Abstraia quem é o presidente hoje, quem foi ontem, quem vai ser amanhã. Mas imagina, uma pessoa só, através de uma canetada, criar um crime. A nossa opção foi não permitir isso, que fossem criados crimes aí por medida provisória. Tá errado, lei provisória, leiam medida provisória, tá? Então olha só, as duas dimensões aí desse princípio. Primeiro, princípio da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então vejam só, a lei penal ela só pode atingir fatos que aconteceram depois da vigência da norma.
Percebem? Então, a lei tem que estar em plena vigência para que, então, quem cometa aquele ato, após a lei, possa ser punido penalmente. Então, evita surpresa, evita criminalizar condutas que já foram praticadas, tá? É um princípio da anterioridade penal. E a pena do mesmo jeito, tá? Princípio da reserva legal. A lei penal deve ser ditada pelo Congresso, então é matéria exclusiva do Congresso, Congresso Federal, que em tese representariam todo o Brasil. Essa é a ideia. Então, como nós temos a unidade do direito penal e processual penal, os estados não têm possibilidade de criar suas próprias penas, não é? Por questão de unidade, elas só são criadas pelo Congresso. E ainda bem, não é? Imagina, no Tocantins a pena do furto é menor do que em São Paulo. O criminoso ia vir para cá, porque furtar aqui era melhor para ele. Imagina, ia ter o quê? Ia ter uma migração criminosa à procura de lugares em que a pena seria menor ou maior, enfim. Né? É um fenômeno que poderia ocorrer. Então nós escolhemos aí a unidade, né, do direito penal e processual penal. Então é o mesmo para todo o Brasil e por isso estados não podem criar as suas próprias leis penais, tá? A lei penal, gente, além de tudo, ela deve ser clara, expressa, para que você, eu e todo mundo possa saber o que pode praticar sem ser punido criminalmente. É uma garantia, então, de todos nós, que só seremos punidos caso cometamos aquelas condutas proibidas. Olha só. Então, dentro dessa esfera, nós temos diversos tipos de leis penais. A lei penal completa é aquela que deveria ser a regra, e o é. Ela detém todos os elementos para interpretação e entendimento do tipo, não necessitando de nenhum complemento normativo, nenhuma outra norma que a complemente, ou valorativo, feito pelo aplicador. Então, olha só, cometer ato que atente à moralidade. O que é moralidade? Para mim, para você, para uma determinada sociedade. Então, vejam só, uma comunidade fechada do interior do Brasil pode ver como um ato que atente à moralidade uma mulher de topless. Rio de Janeiro, Copacabana, na praia, o pessoal já pode achar isso comum. Então vejam, depende de uma interpretação, um complemento valorativo de quem vai aplicar a norma. Complemento normativo, uma norma que fale, é proibir o crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas ilícitas, conforme o quê? Conforme normativa expedida pela Anvisa, Secretaria de Vigilância Sanitária. Então, para saber o que é droga ilícita, você necessita de um complemento normativo. Onde está essa lista? Qual droga é proscrita? Qual que não é? Qual que é restrita? Qual que depende de receita? Qual que é controlada? Então, a Anvisa que vai determinar isso aí, tá? Então, nesse caso, as que precisam de complementação, elas são chamadas as normas penais incompletas. Não é o ideal, gente, mas em alguns casos é necessário, tá? Vamos ver aqui. Nós temos a incompleta chamada norma penal em branco própria, que é a chamada norma penal heterogênea, que outra norma regulamentadora, ó, heterogênea por ser diferente. Vamos ver. Falei para vocês aqui que o princípio da reserva legal fala que norma penal tem que ser feita pelo Congresso. Então, nesse caso aqui, nós temos uma norma penal feita pelo Congresso, por exemplo, artigo 33 da Lei de Drogas, editado pelo Congresso, mas a norma complementar não foi editada pelo Congresso. Quem faz a norma complementar à Lei de Drogas é a Secretaria de Vigilância Sanitária, um órgão do Executivo, mediante portaria. Então, quem complementa aquela norma não passa pelo mesmo processo legislativo. Aí você fala, professor, viola o princípio da reserva legal? Olha só. Em tese, violaria, mas a peculiaridade da norma exige que a sua complementação
seja feita em um processo mais rápido do que o processo legislativo. Então, veja, os tipos essenciais do artigo 33 da Lei de Drogas, eles estão feitos por um processo legislativo que atende o princípio da reserva legal. Veja só. Então, lá estão descritas as condutas. Lá estão descritas todos os elementos do tipo, mas saber qual droga é proibida, vejam só, por conta da velocidade em que a criminalidade cria novas drogas, depende de um processo mais rápido. Então, a complementação dessa norma, ela vai ser feita por um processo mais célere. Vai trazer problemas? Sim, mas seria igualmente problema ter que passar por processo legislativo todo ano para aprovar uma portaria que traz drogas ilícitas. Então, vejam só. O ácido listérgico, LSD, ele é um componente, quem lembra das aulas de química, vão ver aquele monte de ramificação de carbono, oxigênio. Imagine, aquilo está descrito na portaria da Anvisa para mostrar qual tipo de LSD é proibido. Imagine, o químico, ele cria mais uma perninha ali para um componente químico. Então cria uma nova droga, mas com o mesmo efeito. Não vai mudar a sua estrutura base. Pelo princípio da legalidade, que a lei tem que ser expressa, se aquilo não estiver contido na portaria da Anvisa, não é crime. Então vejam a dificuldade que seria, sempre que uma nova droga surgir, ter que fazer todo um processo legislativo, 2 casas, Congresso e Senado, para se aprovar a alteração dessa lei. Ia dar um trabalho gigantesco, não é? Então, por isso, se faz a sua complementação aí através de uma norma regulamentadora, nos limites autorizados pelo Congresso, tá? Norma penal em branco imprópria. Olha, essa aqui é melhor, porque essa passa pelo processo legislativo, é homogêneo o processo legislativo. A norma que complementa a norma penal, ela emana do mesmo processo legislativo. Então, por exemplo, há crimes no nosso Código Penal que são próprios, praticados apenas por servidores públicos. E aí, para o aplicador da lei saber o que é funcionário público, existe um dispositivo penal que fala, que complementa as outras normas. Então, quando tivermos o crime, vai falar lá, o funcionário público que... Aí descreve a conduta. E aí, quando o aplicador da norma quiser saber o que é funcionário público, ele vai nessa norma penal, que vai disciplinar o que é funcionário público. Então, quando a norma penal fala de carta de crédito, de título, vai estar regulado pelo direito civil, pelo direito tributário, e assim por diante. Então, mesmo processo legislativo nesse caso. Nesse caso, não há de se falar, né? Se quer incidentalmente violação, aí é o princípio da reserva legal. E nós temos, gente, a norma penal em branco ao revés, ou ao avesso. Olha como inventam terminologias, né? A pena, nesses casos aqui, ela está prevista em outro tipo. Então, por exemplo, nós vamos ter o crime de genocídio e vai falar pena, as penas cominadas ao homicídio. Então, vai remeter a outro tipo penal. Vê? Então, essa é a norma penal em branco ao revés. Ainda sobre o princípio da reserva legal, que é um dos mais importantes, tá? Ele é decorrente também, e ele pode ser interpretado sob a ótica do garantismo de Luigi Ferrajoli, tá? Então vejam só, o poder punitivo do Estado, ele sofre limitações, tá? Ele sofre limitações para quê? Para garantir a máxima liberdade do cidadão. Nós estamos falando aqui de direitos e garantias fundamentais de primeira dimensão. São os direitos liberais, os direitos de liberdade, tá? Então, quanto mais você restringe o poder punitivo, mais você concede liberdade a nós, aos cidadãos, tá? Então, cada axioma do garantismo aumenta a liberdade do cidadão, diminuindo o poder de punir. Ou criando regras mais claras ao poder de punir. Então, olha só, Ferrajoli fala que não há crime sem lei anterior
sem lei escrita, sem lei estrita, clara, sem lei certa e sem lei que seja necessária, que é outro princípio que nós vamos ver. Então vejam, como os princípios aí, os axiomas de Ferraioli, e eles, à medida que são aplicados, e são aplicados no direito brasileiro, no direito penal brasileiro, eles aumentam a liberdade do cidadão e restringem o poder punitivo do Estado. Olha só, os fundamentos aí do princípio da reserva legal, então, político. A exigência de vinculação do executivo e do judiciário a leis formuladas pelo legislativo. Então, olha só, impede o livre-arbítrio dos demais poderes em aplicar a lei. Então, vamos lá. O executivo, através de seus órgãos policiais persecutórios, ele só pode agir no âmbito do poder punitivo, restringindo a liberdade de ir e vir, dentro das limitações do direito penal. Criadas por quem? Pelo poder legislativo que representa o povo. O poder judiciário também só pode aplicar a lei nos limites do que foi definido pelo poder legislativo. Então vejam, é um sistema de freio e contrapeso. Mais ainda no que concerne ao poder mais bruto do Estado, que é o poder punitivo. Democrático é o respeito à divisão de poderes. Veja só, quem cria leis não executa e não julga. Então vejam que é segmentado. A criação de leis pelo legislativo, a fiscalização dessa aplicação pelo executivo e a punição de quem não cumpriu pelo judiciário. Percebem? Então há uma repartição aí de papéis. E jurídico, que a lei prévia e clara garante segurança jurídica, além de ter um efeito intimidativo, um efeito simbólico, uma prevenção geral, evitando que pessoas cometam crime, sabendo a pena que dele decorre. Princípio da intervenção mínima, fragmentariedade. Olha só, o direito penal não deve cuidar de tudo. Pelo contrário, ele deve cuidar do mais essencial. Vejam só, eu não estou falando aqui em cuidar do essencial, estou falando de cuidar do mais essencial, do mais caro à nossa democracia. Então ele só vai proteger bens jurídicos essenciais, evitando se imiscuir com bens não essenciais, tá? Vejam só, isso decorre de uma forma antiga da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam só, a lei somente deve prever as penas estrita e evidentemente necessárias. O que puder ser tutelado por outros ramos do direito deve sê-lo. E aí é o caráter fragmentário do direito penal. Veja só, nós temos diversos ilícitos no direito brasileiro. Nem todos eles vão constituir um delito. Então vejam, é um ilícito civil qualquer um que causa dano a outrem. Fora do seu direito, claro. Então quem causar dano a outrem fica obrigado a reparar, é um ilícito civil. Nem todo dano causado a outrem é um ilícito penal. Então vamos lá, olha só. Nem todo ilícito consistirá em um delito, em um crime, sendo que o direito penal é subsidiário aos demais ramos. Então vão ter algumas coisas que vão ser passíveis de sanções administrativas, que vão ser ilícitos cíveis sujeitos à reparação, sanções tributárias, então vejam só, né? Multas administrativas, mas só alguns, os mais essenciais, vão ser aplicados o direito. Só em alguns vai ser aplicado o direito penal, tá? Todo ilícito penal é ilícito perante os outros ramos, mas o contrário não é certo. Então nós vamos ter ilícitos administrativos que não vão ser ilícitos penais, mas todo ilícito penal vai ser ilícito também em algum outro ramo. Então, por exemplo, todo crime cometido contra alguém vai ensejar reparação civil, vai ser um ilícito civil também. Vejam só, todos que tiverem vítima definida, tá? Vai se criminalizar a conduta, então, quando? Quando os demais ramos forem inefetivos em sua tutela. O princípio da insignificância vai decorrer da fragmentariedade, tá? Vai ser a inaplicabilidade do direito para crimes bagatelares, crimes pequenos,
crimes insignificantes. Olha, crimes que são condutas que afetam o bem jurídico, mas de forma tão fraca que não merece a tutela penal. Vejam só, o Supremo fala, crimes de bagatela são aqueles que têm a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade da ação, socialmente vista, reduzido grau de reprovação e inexpressividade da lesão jurídica. Então, vou dar um exemplo. Caso das melancias aqui no Tocantins. Um criminoso de alta periculosidade entre uma plantação de melancias e furta 2 melancias. E é preso. É preso em flagrante e o dono das melancias só vem saber depois. Vejam só. A ofensividade da conduta foi mínima, estava em meio a diversas outras melancias. Não ia ofender o bem jurídico, não ia trazer um prejuízo monetário, tá? Não ia trazer perigo social da ação, a pessoa fez aquilo lá para comer. Tem um reduzido grau de reprovabilidade. Eu falando para vocês, vocês vão se rir, mas 2 melancias, professor, no universo de uma plantação, ninguém nem ia sentir falta. É isso, tá? Inexpressividade da lesão jurídica. O dono sequer estava sabendo. Então, nós temos diversos casos assim. Crimes famélicos, né? Uma lata de leite ninho de um grande supermercado furtada por uma mãe que quer alimentar seu filho. E assim por diante, tá? Então, esses elementos, eles meio que se confundem, tá? Mas são os elementos jurisprudenciais trazidos pelo STF. Isso vai tornar o fato atípico. Não é crime, porque não afeta o bem jurídico tutelado. Princípio da individualização da pena é dar a cada um o que é de seu merecimento, e ele tem 3 dimensões. Olha só, o princípio da individualização da pena é que cada um tem que pagar de acordo com a sua culpabilidade. É uma forma que está lá no artigo 59 do Código Penal também. Então vamos lá. Só que ele vai ter uma subdivisão. Ele vai agir no direito brasileiro em 3 etapas. Acompanhe. Primeiro, na criação de lei, o processo legislativo. Ele exige uma proporção entre a importância do bem e os limites da pena. Isso faz com que o crime de homicídio tenha a pena maior do que o crime de furto. Furto, 1 a 4 anos. Homicídio, 6 a 20 anos. Percebem? Então, é o primeiro ponto da individualização. É individualizar para cada crime uma pena que seja proporcional. Alguns vão chamar essa subdivisão principiológica de princípio da proporcionalidade. Tá bom? Segundo, aplicação da pena ao condenado. Vai entrar dentro de um tema que nós vamos estudar lá no Direito Penal 2, que é a dosimetria da pena. Então, a partir do momento que alguém é condenado, a pena vai ser dada de acordo com a sua culpabilidade. Então vejam só, ainda que 3, 4 pessoas cometam juntas o mesmo crime, cada uma vai pagar de acordo com elementos objetivos e subjetivos avaliados. Antecedentes criminais, a participação no crime, a relevância de sua conduta, enfim, uma série de elementos que vão estar dispostos para quem quiser ver, lá em sua primeira etapa, no artigo 59, tá? Da dosimetria da pena em sua primeira etapa. E na execução criminal, após a pena aplicada, a execução ela segue um sistema progressivo. O condenado, ele executa a pena progressivamente, de acordo com seu comportamento carcerário. Então, é uma individualização também. Nesse caso, a individualização da execução da pena. A pena, além de ser individualizada, ela é intranscendente. A pena não passa da pessoa do condenado. É o princípio também da personalidade da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. E já aconteceu isso no direito, gente. Então, o chefe de família, que era o homem, era o chefe de família, né? Cometia um crime e fugia, a família pagava por ele. Então, vejam só. Existem ainda corruptelas, né? Tem gente que acredita que o filho que pega a chave do carro do pai e comete um homicídio no trânsito, o pai que responde por homicídio. Isso não existe, viu, gente? A pena não passa da pessoa do condenado. Então, quem vai responder, quem vai ter a pena aplicada é quem cometeu a conduta. Tá? Nós vamos ver que vão ter um concurso de pessoas que vão trazer outros elementos aí. Mas cada um que participou de alguma forma com o crime vai responder. A pena não passa da pessoa do condenado, ok?
Então, olha, ninguém vai responder por terceiro que cometeu um crime. Tem uma exceção, que é o caso da pessoa condenada que vem a falecer e deixa herança para os herdeiros. No limite do seu patrimônio deixado, ele vai poder, esse patrimônio vai poder ser constrito, vai poder ser pego para reparação de danos. Então, é um efeito da condenação, tá? É um efeito da condenação, a obrigação de reparar o dano. Então, no limite da herança, passada aos herdeiros, só no limite do seu patrimônio de quem foi condenado, vai poder ser executada a pena. Princípio da lesividade. Para ocorrer o tipo penal, deve ter ocorrido a lesão efetiva ao bem jurídico. Olha só. Ou uma tentativa, né? Uma influência, uma interferência externa que fez com que não se concretizasse esse crime. Tá? Exceção, tem. Crimes de perigo abstrato, que é uma opção legislativa, segundo o STF, válida, tá? Para proteção de bens jurídicos. Então, quando se criminaliza, por exemplo, a direção embriagada. Veja, a pessoa pode estar vindo a 20 por hora, sem causar dano a ninguém. Mas tutela-se o quê? Um perigo de algo que possa acontecer. Tráfico de drogas, tá? Porte ou posse de arma de fogo. Então a pessoa tem guardada, não cometeu um crime nenhum, mas só aquilo ali traz um perigo presumido pelo legislador. É uma opção legislativa também e foge à regra aí do princípio da lesividade, tá? E presunção de inocência para a gente finalizar aqui essa nossa videoaula por hoje, tá? Que é um princípio que decorre tanto da Constituição quanto da Convenção de Direitos Humanos. E olha só, no Brasil, ele exige que a pessoa, para ter uma pena aplicada, ela tenha a sua sentença transitada em julgado. Significa que não tenha mais nenhum recurso. Já no Pacto de São José, o duplo grau de jurisdição é o suficiente. Seria a mesma coisa de dizer para vocês, se fosse aplicado só o Pacto de São José no Brasil, era dizer que segundo grau de jurisdição já poderia executar a pena. Só que a Constituição brasileira, ela protege mais e olha só, prevalece a maior proteção, a proteção trazida pela nossa Constituição brasileira, tá? Olha só, tem algumas regras decorrentes dessa presunção. Primeira regra probatória. Quem prova no direito brasileiro que alguém cometeu um crime é o órgão acusador, o Ministério Público. Então não existe essa, se é inocente, ele que prove. Não falem isso. Se é culpado, o Estado deve provar que é culpado. Começando por uma investigação criminal, passando por uma acusação e uma instrução criminal. Regra de tratamento. A regra de tratamento ela tem ligação com o dever do Estado de preservar todos os outros bens do acusado. Veja só. Tá? Até o trânsito em julgado. Então, evitando, veja só, condução abusiva, exposição à curiosidade, submissão à situação vejatória, investigação de quem se sabe inocente, são princípios que vão atuar muito mais na seara processual penal do que propriamente na seara penal. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui nós encerramos o nosso estudo dos princípios do direito penal, tá? Dando continuidade aos nossos estudos aí da teoria geral do direito penal. E na próxima aula, nós vamos nos encontrar para falar sobre a aplicação da lei penal no tempo, no espaço e com relação às pessoas. E aí, nós começamos a finalizar essa parte introdutória e essa parte geral aí do direito penal. Então, vejam só, próxima aula nós já vamos sair da Constituição e vamos começar a estudar propriamente o nosso Código Penal, ver o que ele fala e o que ele tem a nos contar aí, né, sobre as regras da teoria geral do delito, do que são as regras atinentes ao tipo, ao preceito primário do tipo, o que descreve a conduta. Forte abraço e nos vemos aí na próxima aula. Até lá!